lá! O combate à violência doméstica e familiar é uma política permanente do poder público diante dos elevados índices de agressões contra as mulheres. Segundo dados do Instituto Patrícia Galvão, a cada 2 minutos uma mulher registra agressão sob a Lei Maria da Penha. No programa de hoje nós vamos falar sobre o papel das varas de combate à violência doméstica e familiar e sobre as formas de proteção aos direitos das mulheres. Você também vai saber mais sobre as medidas protetivas de urgência. Outro assunto que vamos abordar é sobre os vários tipos de violência doméstica. E para conversar sobre esses e outros assuntos, a nossa convidada de hoje é a juíza titular da 2ª Vara de Combate à Violência Doméstica e Familiar de São Luís, Lucielena Barros Rilui. É agora no Justiça Cidadã, uma parceria do Judiciário Maranhense com a TV Assembleia. Para iniciar nossa entrevista, a senhora poderia esclarecer as competências e a atuação das varas da mulher, doutora Lucielena? Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Prazer é todo meu, muito obrigada pelo convite, honrada mesmo estar aqui participando do programa. Então, aqui no Maranhão nós temos especializadas mesmo 3 varas, a primeira e a 2ª vara aqui da mulher, de combate à violência doméstica e familiar contra a mulher aqui em São Luís, e temos a vara especializada de Imperatriz. E temos outras varas com competências cumulativas, né, de proteção à mulher, de vara da mulher com matéria da competência da mulher, mas também acumulando outras matérias. Então, aqui em São Luís, especializadas são as duas, primeira e a 2ª vara. A primeira vara é a que está instalada no fórum, é a mais antiga. Depois veio instalada a 2ª vara, que já foi em setembro de 2017. A 2ª vara é essa da qual eu sou a titular e que fica instalada na Casa da Mulher Brasileira, com competência exclusiva para a expedição das medidas protetivas de urgência, previstas na Lei Maria da Penha. Agora, quais são os serviços que estão à disposição da comunidade na Casa da Mulher Brasileira, onde a 2ª vara também funciona desde o ano passado? Isso. A 2ª vara é essa que está instalada desde setembro de 2017 na Casa da Mulher Brasileira, e lá na Casa da Mulher é uma integração de vários órgãos. É um projeto do governo federal em parceria com o governo estadual, municipal, e envolve esses órgãos todos de proteção à mulher. Então lá nós temos 8 delegadas funcionando pelas delegacias especializadas da mulher. Nós temos a vara, nós temos a Defensoria Pública, temos o Departamento de Feminicídio, o Ministério Público, temos o órgão que é o CRAN, né, o Centro de Referência de Atendimento à Mulher, e temos ainda o Departamento de Feminicídio. Também existe o posto do Cine, também, que é nesse lado voltado para o empoderamento, no sentido de devolver a mulher ao mercado de trabalho ou inseri-la mesmo, como uma forma de empoderamento feminino. Certo. E, doutora Lucielena, nós sabemos que a violência contra as mulheres na sociedade ocorre de variadas formas. Sim. Quais são os principais tipos de violência e como as mulheres devem denunciar? Pois é, as formas de violência, elas já vêm, né, desde 2006 pela Lei Maria da Penha, que foi uma grande inovação. A lei veio definindo os tipos de violência: violência física, sexual, patrimonial, moral e a psicológica. Então, com essas modalidades de violência, é possível, né, se admitir a mulher nessa situação de violência, e a partir de então, né, se coloca à disposição da mulher, até pela mesma lei, os mecanismos, que um deles é esse mecanismo de medidas protetivas de urgência. Então, hoje há uma importância muito grande que se dá à violência psicológica, porque a violência psicológica é essa violência que está na base. E lá em cima vai se formando a pirâmide, e o ápice dessa violência é exatamente o feminicídio. Então, se nós conseguirmos, os órgãos, né, integrados, conseguirmos combater a violência psicológica, tratar ou mesmo, né, proteger a mulher dessa violência psicológica, nós estamos trabalhando para diminuir o índice de feminicídio ou outras formas de violência mais grave, sexual, física. E muitas das vezes ela não é percebida, não é? Exatamente. Dentro de casa, não é negligenciada. Isso, porque anteriormente não se dava importância. Sim. Porque, assim, a violência contra a mulher, ela tem, assim, um cunho de naturalização. É como se pela sociedade, pela família, né, fosse antigamente, era uma forma natural de se encarar esse tipo de violência, só que não há
como se conviver com esse tipo de violência. Por quê? A mulher, no contexto da família, no contexto dos relacionamentos abusivos, é o momento em que a mulher está mais desprotegida. Aquele agressor, ele conhece toda a vida dessa mulher. Ele sabe o local onde ela trabalha, sabe o horário que ela chega, o horário que ela sai, sabe como entrar naquela residência, entendeu? Conhece então, os pontos fracos também psicológicos. Isso, né? Além da cultura, às né? vezes se A cultura utiliza machista. dos filhos para fazer a violência, né, de todas as formas, a psicológica principalmente. E quando acontece essa violência psicológica, a mulher ela adoece. Por isso é que é importante, né, se tratar muito e se olhar muito para esse lado da violência psicológica, porque a mulher ela começa com a redução da autoestima, ela fica triste, ela vai se sentindo feia, se sentindo deprimida, e isso vai acometendo o lado físico dessa mulher. Agora, doutora, com tanto acolhimento, né, hoje, tem a Lei Maria da Penha, tem as medidas protetivas, Isso. tem a Casa da Mulher Brasileira, com toda essa estrutura, né? com os órgãos, ainda tem gente que resiste em denunciar. Sim. Por quê? O que está acontecendo? Porque é isso que a gente tenta, através dos programas, né, dessa forma de comunicação, levar essas informações às mulheres. Algumas mulheres, elas não se percebem nesse quadro de violência, nessa situação de violência. Porque a violência praticada nesse relacionamento, às vezes abusivo, às vezes é um relacionamento mais duradouro, às vezes é um namoro mesmo, mas ela não percebe, pela questão da naturalização. Acha que não, isso é normal, isso acontecia com minha mãe, acontecia com meus avós, entendeu? E é isso mesmo, o homem é assim. Então a mulher acaba. As igrejas acabam passando isso. Pois é. A gente tem que desconstruir essa cultura. Essa cultura e construir uma nova cultura. Isso. Que é isso que a gente tá E é fazendo. aquilo que eu venho dizendo, o machismo, ele alimenta. Não é que todo machismo, toda forma de machismo vai causar o feminicídio, mas ele alimenta e em alguns casos ele é potencial para chegar a essa situação do feminicídio. Então é por isso que eu venho dizendo, é um trabalho que tem que ser em conjunto, em rede, e essa mulher, por conta disso, ela às vezes não se percebe, é um ciclo da violência. Ciclo vicioso. É, né? a violência é um ciclo, começa com aquele relacionamento tenso, aí ocorre a explosão, até aí tudo bem. Pode não haver uma coisa mais séria, uma violência mais grave. Chega nas vias de fato. Pois né? é, aí depois vem a fase da reconciliação, o homem diz que está arrependido, que é uma nova oportunidade, a mulher permanece nesse relacionamento. Precisa que o Estado entre, e não só o Estado, mas todos, vizinhos, amigos, familiares, as igrejas, todos se envolvam, porque essa mulher precisa sair desse ciclo e precisa buscar ajuda, porque senão ela pode ser vítima de um crime mais sério, principalmente feminicídio. Ok, doutora, daqui a pouco a gente continua a nossa entrevista, daqui a pouco a gente continua, tem mais assuntos para a gente tratar com a juíza Lúcia Helena. E o Telejudiciário, o seu canal para se informar, reclamar, sugerir ou elogiar os serviços da Justiça do Maranhão, está à sua disposição. Você pode ligar. Aí o telefone é o 0800 707 1581. Você também pode ligar de celular para o número 98 3194 5555. Bom, no próximo bloco nós vamos falar sobre uma medida da Corregedoria que passou a disponibilizar os dados de produtividade de todas as unidades judiciais de primeiro grau para consulta pública. E a juíza Lúcia Helena vai explicar sobre as medidas protetivas de urgência e sobre a Lei Maria da Penha. Não saia daí, daqui a pouco a gente volta. Justiça Cidadã já está de volta. Com o objetivo de observar os princípios de publicidade e transparência, a Corregedoria-Geral da Justiça estabeleceu a obrigatoriedade de divulgação mensal para fins de consulta pública dos dados de produtividade de juízes e unidades jurisdicionais de primeiro grau do Estado do Maranhão. Observar os princípios de publicidade e transparência. Foi com esse objetivo que a Corregedoria-Geral da Justiça do Maranhão estabeleceu a obrigatoriedade de divulgação mensal para fins de consulta pública dos dados de produtividade de juízes e unidades jurisdicionais de primeiro grau do Estado do Maranhão, por meio do provimento número 33/2019, assinado pelo Corregedor-Geral da Justiça, desembargador Marcelo Carvalho Silva. Os dados serão coletados através
através do sistema Termojúris, ferramenta da Corregedoria que permite a visualização e acompanhamento online de informações de todas as comarcas do Maranhão. Para o Corregedor-Geral da Justiça, a medida visa garantir o direito de acesso à informação aos cidadãos. A tomada de posição da Corregedoria com relação à produtividade dos juízes do mapa mensal é uma norma que vai engrandecer e legitimar o Poder Judiciário do Maranhão. O cidadão comum, o advogado, o operador de direito, ele precisa saber do seu juiz. E o seu juiz também deve prestar contas do seu trabalho. Esse foi o foco, de mostrar que o juiz é um servidor público. Sendo servidor público, ele tem que apresentar à sociedade que lhe paga, e paga muito bem, tem que apresentar o seu trabalho, para que o cidadão verifique se aquele juiz da sua comarca, da sua unidade, está efetivamente trabalhando. E nós estamos indo mais além. Veja só, no momento em que você dá essa possibilidade do cidadão, a figura de Corregedor-Geral de Justiça é uma figura, daqui a alguns anos, natimorta. Porque quem vai ser o fiscal do juiz é o próprio cidadão. Ele que vai saber mensalmente daquele juiz. E o próprio juiz vai ter um pensamento motivado, no sentido de trabalhar em sua comarca, em sua unidade, para cada vez mais a sociedade reconhecê-lo e legitimá-lo. O link de acesso às informações está disponível na página principal da Corregedoria, www.tjma.jus.br/CGJ. Agora vamos retomar a nossa entrevista com a juíza da Segunda Vara da Mulher de São Luís. Doutora Lucelena, quais foram as principais mudanças trazidas com a Lei Maria da Penha? Isso, com a Lei Maria da Penha, que é essa lei 11.340/2006, vieram as grandes inovações, que é exatamente dar visibilidade a essa questão toda, né, que é da violência contra a mulher, porque até então era tratada, por não haver um ordenamento específico, era tratada assim com muito, né, muito pequena, uma forma muito pequena, tal. E às vezes, né, quando aconteciam os casos, aí não existia uma lei específica de proteção, e com a Lei Maria da Penha veio exatamente para isso, para ser esse poder dado às mulheres e o Estado, né, na integração dos órgãos, para realmente efetivar essa proteção à mulher. Então, ela veio trazendo as formas de violência, por aquelas que eu já falei. Sim. Ela veio trazendo também o mecanismo das medidas protetivas. Ela veio traçando, não é uma lei que traz tipos penais, agravamento, crime, pena, não. Ela veio mais nessa condição de proteção à mulher e de enfrentamento à violência através da integração dos órgãos. Ela vem traçando todas as atividades de cada órgão, vem trazendo a participação de cada um deles e a forma como deve ser enfrentada a violência. Por isso é que vem trazendo a medida protetiva, todas as medidas previstas, ainda deixando a faculdade de juiz, dependendo do caso específico, né, entender da necessidade de mais medidas que sejam convenientes àquele caso, né. Então, ela vem trazendo essa inovação toda, que antes não existia, não se falava em violência de gênero. E essa punição mais rigorosa dos agressores tem auxiliado a reduzir esses índices de violência? Eu acredito que sim. Porque, agora, uma coisa que é muito importante não é só com lei, né, com novas leis, com rigor das leis, que vai se conseguir trazer essa redução. Sim. É preciso efetivar a aplicação dessa lei. O mecanismo, por exemplo, o mecanismo das medidas protetivas. Os órgãos parceiros. Que é essa que eu tenho, essa possibilidade, né, de expedir. O juiz titular tem a possibilidade de expedir as medidas protetivas. Então, o juiz não pode ser tímido, o juiz não pode duvidar da palavra da vítima. A lei deixa isso muito bem claro. A interpretação que se dá à lei é que a palavra da vítima ela tem força. Sim. Então, a mulher em situação de violência, ela pode se dirigir
porque é um direito dela pedir essa proteção. Ela pode se dirigir aos órgãos, normalmente se entra pelas delegacias especializadas, através do registro da ocorrência, mas pode se dirigir diretamente à vara, ou mesmo ao Ministério Público ou à Defensoria, para formular o pedido das medidas protetivas. Eu queria que a senhora, aproveitando que a senhora está falando de medidas protetivas, é a nossa próxima pergunta, eu queria que a senhora pontuasse que medidas são essas, né, e de que forma elas são inseridas nesse contexto, por exemplo, de uma situação de violência que a mulher está sofrendo. A lei, ela traz isso, né? Ela trouxe, mas não é de forma taxativa. As principais que vêm descritas na lei são o afastamento do agressor do lar, de convivência com a mulher, né, vítima, a não comunicação entre eles, né? Que não pode se dar comunicação por redes sociais, mensagens, telefonemas, né? Não pode de qualquer forma estabelecer qualquer contato, né? Mensagem com essa mulher. Também a não aproximação do agressor com a vítima, e aí a lei não fixa uma distância, então fica a critério do juiz fixar que distância é essa. Eu fixo aqui em São Luís 200 metros, ou seja, o agressor não pode se aproximar desse raio de distância de 200 metros da vítima, porque aí pode virar uma situação que pode ter uma consequência. Além disso, o juiz pode suspender ou restringir o uso de armas, né, no caso de policiais ou outras pessoas autorizadas a usar armas. Também posso conceder os alimentos provisórios para amparar a mulher e filhos naquela situação de urgência. Também posso suspender ou regulamentar a guarda dos filhos. Tem várias outras medidas, né, de proteção e de obrigação, de proteção da mulher e obrigação do agressor. E ainda existem aquelas possibilidades que o juiz, em cada caso concreto, às vezes por crimes até praticados, né, em redes sociais, o juiz, analisando o caso, ele pode determinar qualquer outra medida que seja conveniente para proteger aquela mulher. E doutora, qual número é disponibilizado para as mulheres ligarem? Isso. A mulher pode ligar por 180 ou como qualquer outra pessoa, é um disque denúncia de rede nacional, ele é anônimo, a pessoa não precisa se identificar, e em situação de violência a mulher pode registrar através do 180 e lá se entra em contato com as autoridades de determinada área. Além disso, tem a Patrulha Maria da Penha, que, né, tem um número disponibilizado. Também pode ligar nos órgãos de atendimento, que são exatamente as varas, Ministério Público, Defensoria, a Polícia Militar, o Disque 190 também. Todos esses canais. Tem vários canais, não é, para denunciar. Isso. Então, tá certo. Então, daqui a pouco nós retomamos a entrevista com a juíza Lúcia Helena. E você pode tirar suas dúvidas sobre assuntos da Justiça ligando de graça de um telefone fixo para o Telejudiciário. É o 0800 707 1581. A outra opção é ligar do celular para o número 98, código 3194 5555. No último bloco do Justiça Cidadã, nós vamos falar sobre a autorização dada pela Corregedoria para que os cartórios publiquem atos pela internet. E a juíza Lúcia Helena Barros vai falar sobre novas mudanças na Lei Maria da Penha e sobre o projeto que utiliza a dança no fortalecimento do combate à violência. A gente volta já já. Voltamos com o último bloco do nosso programa de hoje. A Corregedoria Geral da Justiça autorizou as serventias extrajudiciais em geral de todo o Estado a publicar na internet, por meio da Central de Serviços Eletrônicos Compartilhado, Cartórios Maranhão, todos os atos que anteriormente eram publicados somente em jornais impressos de grande circulação. A consulta aos documentos será gratuita e aberta ao público, podendo os oficiais de registro publicarem por meio eletrônico atos ou editais praticados pelos serviços de notas e de registro. Ok, nós voltamos a conversar agora com a nossa entrevistada de hoje, a juíza Lúcia Helena, da 2ª Vara da Mulher da capital. Doutora, recentemente a Lei Maria da Penha sofreu algumas alterações, né? Para ampliar a prevenção e a proteção das mulheres. Quais foram as principais mudanças em relação aos denunciantes, né? E a concessão de medidas protetivas, por exemplo? Isso. Então, a mais recente foi essa que aconteceu já este ano, que foi editada a lei, que autoriza que
delegados de polícia, quando não, o município não for sede de comarca, e policiais também, naqueles municípios que não for sede de comarca e também não existir um delegado de carreira, então essas pessoas também podem expedir as medidas protetivas no sentido de afastar o agressor do lar quando a mulher estiver em situação de risco, urgência, risco à integridade física ou à vida mesmo. Então isso vem como, assim, no sentido, foi colocado no sentido de uma ampliação a essa proteção. Mas as pessoas, os operadores do direito, se divergem nesse entendimento. Por quê? Essa medida, principalmente assim, do meu ponto de vista, essa medida de afastamento do lar é a medida mais eficaz, porque se o casal, as pessoas, a mulher e o agressor estiverem no mesmo ambiente, no mesmo lar, é importante que o Estado entre e afaste aqueles dois, porque pode acontecer uma situação que pode ocasionar uma violência mais séria, até um feminicídio. Mas é uma medida de extrema cautela. Por isso é que eu entendo que isso deveria ser somente os juízes. Então, até por eu entender que fere o princípio da reserva legal, ou seja, que esses tipos de medida, por atingir a liberdade, no caso do agressor, né, isso aí precisa passar pelo crivo do judiciário. Então, nesse ponto, eu questiono essa alteração, mas a maioria entende que é uma proteção a mais à mulher. Mas precisa muita prudência, porque os policiais, eles, na maioria dos casos, eles não possuem a capacitação em gênero, violência de gênero, para poder entender todo um contexto que existe naquela situação, que envolve uma família, às vezes, criança. É uma situação delicada, né? Muito delicada. Hoje, aqui na capital, são 8 oficiais de justiça que cumprem, aqui no município de São Luís, essas medidas de afastamento do lar. Agora, a senhora pode me corrigir se eu estiver errado, teve uma mudança com relação a essa questão da denúncia, né? Antigamente ficava restrito somente à mulher. Agora, qualquer pessoa pode denunciar, né? Não, essa é violência. Importante. Isso tem ajudado, porque não fica restrito somente à mulher que está sofrendo, está passando por essa violência. Quer dizer, um vizinho pode denunciar, alguém da família pode denunciar. E até importante, porque isso é importante, a gente tem que se importar com a pessoa que está ao nosso lado, com o nosso vizinho, com o nosso familiar, com o nosso amigo. E se tiver a situação acontecendo, é uma obrigação de todos fazer a comunicação, chamar a polícia, e a polícia, sim, conduz a situação toda. Agora, para as medidas protetivas de urgência, que são essas medidas de proteção, é a mulher que tem que se dirigir e formular esse pedido. É de acordo com o convencimento dela, que ela pode ir. E muitas vezes as mulheres, elas fazem o pedido da medida protetiva e às vezes até no mesmo dia elas fazem a desistência desse pedido. Então, é uma faculdade que a lei dá à mulher, mas a mulher tem que entender que essa medida ela é muito importante, ela é muito eficaz, no meu ponto de vista. A medida protetiva vem exatamente para preservar a integridade física e a vida dessa mulher. Então, se ela não se valer desse instrumento, ela pode sim ser vítima de uma agressão mais séria. Só para você ter uma ideia, aqui em São Luís, desde 2018 até este ano, 2019, as últimas mulheres que foram vítimas de feminicídio, elas não se dirigiram anteriormente à Casa da Mulher para requerer a medida protetiva de urgência. Todas aquelas que se dirigiram, se foram e que receberam as medidas protetivas, elas estão vivas. Agora, aquelas que vieram a óbito por feminicídio, elas não tinham medidas protetivas. Então, por isso é o nosso interesse de divulgar a importância das medidas protetivas de urgência. Pois é, doutora, a gente está amargando um momento tão difícil. Hoje eu estava lendo os noticiários colocando o estado do Maranhão como campeão em feminicídios. Um número exorbitante, já chegou a 28 somente este ano. É uma triste realidade, não é? Doutora? E o judiciário já lançou tantos projetos, né? Tantas ações, semanas. São campanhas, né? Nós, membros do judiciário aqui no Maranhão, nós estamos fazendo campanhas constantemente, permanentemente ali, pelo menos aqui em São Luís, eu sei de outros colegas pelo Maranhão todo que estão fazendo campanhas de sensibilização da sociedade e campanhas de prevenção mesmo, para a divulgação das medidas protetivas, porque a gente entende que não é um trabalho só de aplicar a lei, esse trabalho tem que envolver toda a comunidade, para que a gente consiga efetivamente enfrentar a violência.
aqui em São Luís, eu atribuo essa nossa conquista de redução do índice, né, dessa criminalidade, porque nós estamos experimentando essa redução aqui em São Luís, em virtude da integração dos órgãos ali na Casa da Mulher Brasileira. É direto, o contato é feito assim, tanto fisicamente, porque estamos todos os órgãos lá, mas também a nível de internet, conectados mesmo. Nós estamos usando a tecnologia a nosso favor e nós estamos conseguindo. Tivemos a redução de 2017, foram 8 feminicídios aqui no município de São Luís. 2018 nós reduzimos para 5 feminicídios. Então, eu particularmente acredito que isso se dá não a um órgão, mas à integração de todos esses órgãos. E qual é o tempo aproximado, a partir do momento que a mulher denuncia até a medida, né? Medida de urgência ser definida? Por lei, essa mulher, numa situação de violência, ela pode se dirigir à Casa da Mulher Brasileira, uma das delegacias que estão funcionando, uma das delegadas que estão funcionando, estão trabalhando na Casa da Mulher Brasileira, e fazer o requerimento lá, um formulário das medidas protetivas. Ela não precisa levar testemunhas, não precisa levar sequer documentos, porque a lei abre essa possibilidade. Numa situação de urgência, a mulher pode sair de casa mesmo e, sem documento, registrar esse pedido de medidas protetivas. Então, a partir daí, a autoridade policial tem 48 horas para mandar para a autoridade judiciária e os juízes possuem 48 horas para expedir, para conceder ou não a medida protetiva de urgência. Você tem agilidade? Sim. E às vezes até em 24 horas. Não, e com agora nós temos internet, o sistema, né, nós temos o sistema PJE, a delegacia ela deixa encaminhar o processo, né, o pedido para a nossa unidade, em 15 minutos a 30 minutos nós temos condições de expedir a medida protetiva de urgência. Entendeu? Então, a gente tem condição de formar todo esse sistema de proteção. E aí, uma vez concedida, encaminhada a cópia entregue a cópia para a Patrulha Maria da Penha, essa patrulha, ela faz essa fiscalização. Então, a partir desse momento, aquela mulher está sob a proteção do Estado. Só para lembrar, né, ao nosso público que a Casa da Mulher Brasileira funciona na Avenida Carlos Cunha. Ali no Jaracati, próxima à cabeceira da ponte Bandeira Tribus. Na mesma avenida onde fica localizado o Fórum de São Luís. Recentemente, doutora Lúcia, a Segunda Vara da Mulher lançou o projeto Empoderarte, como forma de fortalecer o combate à violência contra a mulher. Como é que funciona esse projeto? Então, esse projeto surgiu de uma vontade, né, de se trabalhar com a mulher, que aquelas que estão em atendimento por algum dos órgãos da casa e aquelas moradoras do entorno da casa. Exatamente nesse sentido de dar sustentação, dar melhor tratamento, porque a mulher, quando sofre a violência, ela se vê, né, fragilizada. Então, é um fortalecimento que a gente quer fazer com essas mulheres. E, assim, trabalhando exatamente com a dança, que é um instrumento, né, que é, como diz, né, a dança alimenta o corpo e a alma da mulher. Então, sim, dos homens também, né? Sim. Mas assim, a gente quer destacar isso como instrumento mesmo, de fazer o bem para aquela mulher, para que ela se sinta fortalecida e que possa realmente enfrentar a situação que ela está vivendo e que possa, em breve tempo, né, sair dessa situação restabelecida, restaurada e tocando a vida para adiante. Então, esse programa, que é o Empoderarte, vai ser realizado na Casa da Mulher Brasileira. Haverá aula de dança. Primeiramente, nós vamos começar com dança do ventre, vamos fazer dança de cigana, dança de salão e o zouk. São profissionais, né, que estão em parceria conosco e que vão oferecer isso gratuitamente. Ele é só direcionado para as mulheres que estão nessa situação? Não, pois não só para as mulheres que estão nessa situação em atendimento na casa, mas a gente resolveu estender para o entorno da casa, porque ali nós temos um bairro, temos um prédio ali logo atrás, né, de moradia, e a gente tentou limitar, porque algumas mulheres têm dificuldade de transporte, a gente entende isso, então por a gente estar começando, como é a primeira edição, fazer bem localizado. Quando é que vai começar? Pois é, nós já fizemos o período de inscrição, nós já estamos com a turma formada, a previsão é até o dia 16 de agosto. Fazer uma vez por semana, uma aula de mais ou menos 2 horas de duração, até o final do ano, para a gente tentar fechar e avaliar. Até para valorizar as mulheres. Sim, eu estive lá no lançamento do projeto, fizemos a cobertura. Foi muito bonito, já deu para a né? gente perceber
o tamanho da vontade das pessoas ali, foi porque está todo bonito. mundo engajado, né, doutora? Isso, os é um projeto profissionais. que envolve, né, professor de dança, tem todo um corpo de profissionais ali que trabalha com isso. Toda a né? Muito sociedade, bonito o projeto. né? Em Isso, prol de um muito bonito bonito. projeto. Eu gostei, É assim. interessante que você realmente, a pessoa realmente se sente acolhida. E esse que eu acho que é o fundamento principal. Porque, né? como eu disse, é um trabalho de prevenção. Sim. Nós estamos nesse momento anterior. As outras varas criminais trabalham depois do crime acontecido, apurar se vai ser julgado, condenado ou não. Nós estamos no momento de sensibilização e prevenção, proteção dessas mulheres. Então, Ok. Para a gente encerrar, então, a nossa entrevista, suas considerações finais. Então, as minhas considerações são essas. Só parabenizar vocês pela realização dessa entrevista. Para mim é uma grande satisfação, como eu venho dizendo. Eu estou tentando ocupar a maior quantidade possível de espaços, né, como esse, de levar informação para as mulheres que realmente precisam e aquelas pessoas que não estão precisando, que pelo menos repassem, sejam multiplicadores dessas informações. Obrigada. Ok, doutora. Tá, ok, Muito doutora obrigado pela sua Lucilena, participação. muito obrigada pela sua Obrigada, eu que participação no nosso agradeço. programa. Então, chega ao fim mais uma edição do Justiça Cidadã, uma produção do Judiciário Maranhense em parceria com a TV Assembleia. A gente se vê na próxima semana. Até lá. Aproveite bem a semana. Tchau, tchau.